Olá, quinto ano, tudo bem? Na semana passada, nós estudamos um pouquinho sobre charge, tá bom? E aí nós analisamos uma charge que está na página 23 da apostila. Hoje nós vamos continuar a partir dela, mas vamos aprender um outro termo. Na verdade, vamos relembrar o que é conjunção, que é um conteúdo que vocês já estudaram, tá? E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre ele. Então, relembrando, conjunção é aquela palavrinha que une duas orações, duas frases, tá? Duas ideias. Então, nós vamos ver aqui, primeiramente, começando aqui da página 24, vocês vão fazer essa interpretação. Nós estamos relembrando uma fala que tinha na charge que estudamos, que diz o seguinte: e daí? Tá todo mundo andando a pé ou de bicicleta, né? Então, façam a interpretação, as letras A, B e C estão aqui na página 24, e na página 25, nós temos esse quadrinho explicativo. É por aqui que eu quero começar com vocês hoje, tá? Observe que há duas opções expostas na fala do extraterrestre. Vamos lá, fala do personagem. Ele diz assim: e daí? Tá todo mundo andando a pé ou de bicicleta, né? Então, nós temos aí na fala do extraterrestre duas opções presentes nessa fala. Duas opções, duas alternativas. Primeira, tá todo mundo andando a pé ou tá todo mundo andando de bicicleta. Quando nós precisamos relacionar ações ou ideias que representam opções, ou seja, uma coisa ou outra, isso ou aquilo, nós utilizamos a conjunção ou, né, que é chamada de uma conjunção alternativa. Por quê? Porque a alternativa é justamente escolha. Ou eu escolho uma coisa ou outra. Por isso nós chamamos essa palavrinha ou quando está relacionando ações ou ideias, né, representando opções, ou uma coisa ou outra, nós chamamos essa palavrinha ou de uma conjunção alternativa. Então aqui, já a princípio, vocês vão unir essas frases utilizando uma conjunção alternativa. E nós acabamos de ver que ou, essa palavrinha ou, é uma conjunção alternativa. Está bem fácil, mas aí vocês não podem esquecer de eliminar repetições desnecessárias. Por exemplo, na letra A nós temos Flávio vai à festa, Flávio viaja. Nós temos duas opções aí. Primeira opção, Flávio vai à festa ou Flávio viaja. Porém, eu não preciso repetir o nome de Flávio, colocando ou Flávio vai à festa ou Flávio viaja. Para evitar essa repetição, eu posso suprimir, ou seja, não utilizar o nome Flávio repetidamente. Eu posso colocar então o seguinte: ou Flávio vai à festa ou viaja, né? Porque eu entendo que estou falando somente de Flávio. Letra B, Paula assiste a uma série. Paula ouve música. Então, nós temos mais duas opções. Paula assiste a uma série ou Paula ouve música. Eu preciso repetir Paula? Não, de jeito nenhum. Eu vou utilizar, então, a conjunção alternativa ou sem repetição. Ou Paula assiste a uma série ou ouve música, ok? A letra C tentem fazer sozinhos. Aqui na atividade 3 nós vamos conhecer, aliás, relembrar mais uma conjunção que é a adversativa, que é aquela que dá a ideia de um sentido contrário, no sentido oposto das ideias. Por exemplo, nós temos a frase: algumas pessoas reclamam do engarrafamento, mas não utilizam o transporte coletivo. Observem a primeira ideia. Algumas pessoas reclamam do engarrafamento, porém, né, mas essas pessoas não utilizam o transporte coletivo. Então, são ideias contrárias, opostas. Embora elas reclamem do engarrafamento, mesmo assim, elas não utilizam o transporte coletivo, né? Então, está perguntando na letra A quais são as duas ideias presentes na frase. Vamos analisar. Ideia 1, algumas pessoas reclamam do engarrafamento. Ideia 2, as pessoas não utilizam o transporte coletivo. Que palavra une essas ideias? As duas ideias que eu acabei de dizer. A palavra mas. Essa palavra mais, vocês viram comigo nas aulas anteriores, lá do segundo bimestre, que ela indica esse mas sem a letra I, né, porque é diferente do mais com I, é uma palavra que dá um sentido de oposição, de ideia contrária. Aí nós temos, então, uma conjunção adversativa, tá? Aqui na letra D, pede que vocês reescrevam a frase sem que ela perca o sentido. Essa frase do quadrinho laranja ali em cima. Substituindo mas, que é uma conjunção adversativa, por uma das palavras do quadro. Por exemplo, se eu fosse substituir o mas por e, algumas pessoas reclamam de engarrafamento e não utilizam o transporte coletivo. A conjunção adversativa e dá uma ideia de adição, de soma, tá acrescentando alguma coisa. Então não dá uma ideia oposta. Eu preciso escolher uma conjunção aí que dê a mesma ideia de mas, uma ideia contrária. Ou seja, as pessoas reclamam do engarrafamento, mas mesmo assim não utilizam o transporte coletivo. Qual dessas palavras aí
Na verdade, vocês têm mais de uma opção, dá pra usar mais de uma aí. Só que eu vou deixar vocês tentarem fazer essa sozinhos, tá? Vocês precisam só entender que o mas deve ser substituído por uma palavra que traga o mesmo sentido para a frase, não pode mudar o sentido, tá bom? Então nós continuamos na próxima página com esse quadrinho explicativo que diz o seguinte: as conjunções que ligam orações, que são frases que têm verbos, estabelecendo o sentido de oposição, foi o que eu acabei de dizer. Tá ligando duas frases, e essas duas frases têm sentidos de oposição, né? Tá dizendo uma coisa aqui e uma outra coisa que complementa, porém com sentido oposto, adverso. São as conjunções adversativas, tá? Então, aqui na atividade 4, vocês vão reescrever as frases acrescentando nessa bolinha roxa uma conjunção adversativa adequada. Mas antes disso, nós vamos ver esse quadrinho de classificação que está na página 26 mesmo, lá no finalzinho, e nós temos aqui alguns tipos de conjunção. Vocês viram, a que nós vimos no bimestre anterior foram as aditivas e as adversativas. As demais ali de baixo, nós vamos conhecê-las hoje. Então, nós temos aqui as aditivas, temos dois exemplos aí, e nem. O filho pegou o livro e leu, ou seja, primeira ideia, o filho pegou o livro e leu. Então, acrescentou uma outra ideia à frase. Então, esse e está conectando as duas ideias, né? Está adicionando uma outra ideia. O filho pegou o livro, aí eu acrescento uma outra ideia, e leu, ok? Adversativa, nós temos as conjunções mas, porém, entretanto, todavia, contudo. Aí nós temos um exemplo. Era um filme premiado, mas minha mãe não gostou. É o mesmo que eu dissesse, ó, era um filme premiado, porém, minha mãe não gostou. Aqui nós temos a primeira ideia. Era um filme premiado, embora fosse um filme premiado, um filme bom. Mesmo assim, né, esse mas dá essa ideia de adversidade, ó. Pegando a primeira ideia ali, embora fosse um filme bom, top e tal, mesmo assim minha mãe não gostou. Então eu utilizo a palavra mas, que é a conjunção adversativa, que dá essa ideia de oposição. Nós temos a conjunção conclusiva, que traz uma conclusão, tá? Que podem ser, nós temos dois exemplos aí, logo, portanto, a frase ele estudou muito, portanto, foi bem na prova. Então temos uma ideia de conclusão, de que algo foi finalizado. Ele estudou muito, portanto, foi bem na prova, tá? Observe essa ideia de conclusão. Depois temos a conjunção explicativa, que vai trazer uma explicação, tá? Um porquê. Temos aí as duas conjunções porque ou pois. Não vá à festa, pois não foi convidado. Ou seja, a primeira ideia, não vá à festa. Por que não vá à festa? Qual é a explicação para isso? Pois não foi convidado. Segunda ideia. Então, está ligando essas duas ideias com uma explicação, uma conjunção explicativa, que é o pois, tá bom? A alternativa é a escolha, que nós vimos logo no início da aula. É aquela conjunção de escolha, tá? Ou seja, uma coisa ou outra. Ao exemplo, pegue o guarda-chuva ou use a capa de chuva. Então, primeira ideia, pegue o guarda-chuva. Segunda ideia, use a capa de chuva. Aí eu tenho duas opções. Se eu tenho opções, eu tenho alternativas. Então, foi utilizada a conjunção ou. Então, toda vez que vocês tiverem uma dúvida durante esses exercícios aqui, vocês podem consultar esse quadrinho, tá? Vai ajudar bastante. Aqui, por exemplo, na atividade 4, vocês podem consultar esse quadro. Aqui tá pedindo para vocês utilizarem conjunções adversativas, que dão ideia de oposição. Vocês têm diversas aqui, ó. Vocês podem encaixá-las nas frases. Gente, uma dica. Leiam a frase, completem ela com a conjunção adversativa e leiam a frase para vocês irem entendendo o sentido de oposição, tá bom? E aí nós passamos para a próxima página. A atividade 5 pede que vocês sublinhem a conjunção de cada frase e identifiquem o seu efeito de sentido. Ou seja, se a conjunção está indicando adição, ou seja, que acrescentou alguma informação à frase, uma oposição, aquela ideia contrária, uma alternância, ou seja, uma escolha. Alternância vem de alternativa. Uma explicação, se está explicando o porquê de algo, ou uma ideia de conclusão. Finalizou algo, ok? Então, primeiro aqui, vamos fazer algumas juntos. Letra A. Comprei frutas, mas ainda não as comi. Então, eu tenho ali a primeira ideia, eu comprei frutas, porém, né, mas ainda não comi. Ou seja, uma ideia adversa, uma ideia de oposição. Então, a conjunção mas está indicando oposição. Letra B, eu estudava e pensava nas minhas notas. Observem que nós já temos a conjunção e. Primeira ideia, eu estudava e acrescentei uma informação, pensava nas minhas notas. Então, a conjunção e está indicando uma ideia de adição.
Letra C, ou você brinca ou estuda. Essa é super fácil. Ou uma coisa ou outra, ou seja, a conjunção ou está indicando uma ideia de alternância, tá? De escolha. As próximas letras eu quero que vocês tentem fazer sozinhos, tá? Qualquer coisa, volto a dizer. Vocês podem pesquisar no quadro da página 26, tá bom? A atividade 6 pede que vocês classifiquem essas frases, né, de acordo com a conjunção que já está em destaque. E aí vocês vão dizer se são adversativas, aditivas, alternativas, explicativas ou conclusivas. Nós já temos em cada frase aqui a conjunção destacada. Tô com dúvida? Vou consultar o quadro da página 26. Dessa forma, vocês estão treinando e desenvolvendo essa ideia, esse conceito sobre conjunção, tá bom? Aqui na página 28, na atividade 7, vocês precisam observar as conjunções do quadro e completar as frases com elas, tá? E na atividade 8, vocês precisam identificar a relação entre as frases e, em seguida, unir elas utilizando a conjunção adequada. Vamos então à letra A. São vários os obstáculos. Não desistirei da corrida. Observem que nós temos uma ideia, primeira, né? São vários os obstáculos, mas mesmo assim eu não desistirei da corrida. Segunda ideia. Nós temos aí ideias opostas, tá? Então as frases têm uma relação de oposição. Primeira coisa que vocês vão descobrir, qual é a relação entre as frases? Relação de oposição, né? Porque temos ideias aí adversas, ok? Então, eu posso usar aí já que eu tenho uma relação de oposição, eu vou usar uma conjunção adversativa, que dá essa ideia de oposição. Então, eu poderia escolher, tem várias conjunções. São vários os obstáculos, mas não desistirei da corrida. São vários os obstáculos, porém não desistirei da corrida. São vários os obstáculos, contudo não desistirei da corrida, ok? Letra B. A hora do recreio ainda não chegou. Faça os exercícios. Observem que na primeira ideia nós temos a hora do recreio ainda não chegou. Nós não temos uma ideia fechada ainda. Mas a segunda ideia, a segunda frase diz, faça os exercícios. Ou seja, concluiu, né? Uma frase aí conclusiva. Então nós temos entre essas duas frases uma relação de conclusão. Já que nós temos uma relação de conclusão, nós utilizaremos uma conjunção conclusiva. Quando vocês observam lá na tabela da página 26, nós temos as conjunções conclusivas logo e portanto. Vocês podem utilizá-las aqui. A hora do recreio ainda não chegou, vírgula, logo, faça os exercícios. A hora do recreio ainda não chegou, vírgula, portanto, faça os exercícios, tá bom? Letra C, ia de bicicleta, ia a pé. Ou seja, ou ia de bicicleta ou ia a pé. Então, tem uma relação de alternância, ou seja, as escolhas que eu disse para vocês de alternativas. Então, eu vou utilizar uma conclusão alternativa. E a minha frase ficará, ou ia de bicicleta ou ia a pé. A letra D e a letra E, eu vou deixar vocês tentarem fazer sozinhos. Mas vamos analisar somente a relação existente entre as frases para que vocês consigam uni-las, tá bom? Então, letra D, nós não fizemos a prova, ficamos sem nota. Observe que a segunda informação, ficamos sem nota, traz uma ideia de conclusão. Ou seja, não fizemos a prova, ficamos sem nota. Esse foi o resultado, foi a conclusão, foi o fim da história. Então, nós vamos usar aí, primeiro, nós temos aí uma relação de conclusão, ou seja, uma relação conclusiva, vocês vão utilizar, então, uma conjunção de conclusão. E na letra E, conserte isso, peça desculpas. Ou seja, aqui nós temos uma adição de informações, tá? Então, eu tenho aí eu preciso usar, aliás, uma conjunção aditiva. Conserte isso, aí eu acrescentei uma informação, peça desculpas, tá? Então, na letra D, vocês utilizarão uma conjunção conclusiva e na letra E, uma conjunção aditiva, tá? Para finalizar a nossa aula de hoje, vocês farão as atividades sobre conjunção também, das páginas 13 e 14 do CA. Então, nós temos aqui a fala da mãe de Joãozinho, tá? E aí vocês vão transcrever as duas ações que a mãe de Joãozinho quer que ele faça. Ela pede algo a ele. Ele precisa fazer duas coisas. Tá fácil, tá bom? Na letra B, pergunta qual é a palavra, que palavra a mãe de Joãozinho usou para unir essas duas ações. Então, ela pediu duas coisas a ele, ela utilizou uma palavra que vocês já sabem que é uma conjunção, tá? Que é utilizada para ligar duas frases, duas ideias, duas ações, tá bom? Qual é o efeito de sentido dessa conjunção? Ou seja, vocês têm que descobrir ela na fala da mãe de Joãozinho. Tá indicando uma alternância, ou seja, uma escolha, uma coisa ou outra, uma finalidade, uma conclusão, ou uma adição, ou seja, algo acrescentado, né? Uma ideia de soma, né? Duas coisas que ela pediu a ele aí. Número 8. Una as orações utilizando uma conjunção para expressar a ideia indicada entre parênteses. Faça as alterações necessárias. Por exemplo, na letra A nós temos aí duas orações que são duas frases com verbos, e nós temos entre parênteses
o tipo de conjunção que vocês devem utilizar. É uma conjunção que vai indicar a adição. Então, isso mostra que é uma conjunção aditiva. Tá em dúvida? Recorre lá à tabelinha da apostila, que tem lá nós temos lá vários tipos de conjunções. Então, por exemplo, como que eu vou unir essas duas orações, essas duas frases? Primeira ideia, ele comeu meio mamão. Segunda ideia, ele comeu meia banana, tá? Então, nós temos aí, falando sobre a mesma pessoa, é ele, né, o pronome masculino. Primeira coisa, ele comeu meio mamão. Eu sei que uma conjunção aditiva que traz a ideia de adição é o e. Ele comeu meio mamão e ele comeu meia banana. Ok, eu juntei as duas frases, as duas orações, acrescentei uma ideia a outra utilizando o e, que é uma conjunção de adição. Ok, fiz. Mas é necessário que eu repita ele de novo? Não. Eu posso fazer alterações para evitar essa repetição. Então, a minha frase ela fica bem melhor, né? A escrita fica melhor da seguinte forma: ele comeu meio mamão e meia banana. Eu não preciso repetir ele comeu, porque eu já estou falando dele lá no início da frase, ok? Na letra B, pede que vocês unam as duas ideias também, mas aí vocês precisam utilizar uma conjunção de oposição, de uma ideia oposta, contrária, ok? Na letra C, uma conjunção de alternância, ou seja, escolha, né? Tenho duas alternativas. Na letra D, de conclusão, de algo finalizado, acabado, ok? Então tá bem fácil, vocês vão unir as frases, evitem as repetições de palavras, tá? E leiam para ver se elas ficaram dentro do contexto, tá bom, crianças? Eu vou acrescentar lá no portal uma aula do dia 11/5 que vocês tiveram sobre conjunção. Até o minuto 4 minutos e 16 segundos, eu explico, né, alguns conceitos sobre conjunção. E vocês podem rever até 4 minutos, 4:16, 4:15 mais ou menos, para que vocês retomem a questão da ideia de conjunção para quem ainda tem dúvida, tá bom? Por isso eu vou acrescentar essa aula que nós já vimos anteriormente, tá? Então finalizamos por aqui com esse exercício do CA. Um beijão para vocês. Tchau, tchau.